Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, meu jutsu está errado. Perigosamente errado. Capítulo 51. Link sentiu seu coração e pulmões trabalhando duro. Seu corpo rapidamente convertendo energia em resistência enquanto a pílula do soldado se dissolvia rapidamente em seu estômago. Em apenas um instante, ele se levantou. Embora ainda parecesse cansado, não era tão grave quanto se poderia esperar. O cansaço que sentiu antes era semelhante ao de levantar algo pesado até a falência muscular. Mas com as reservas de energia abundantes da refeição anterior e sem atividade significativa desde então, ele poderia facilmente enfrentar outra batalha. Mais importante ainda, seus clones de sombra se tornaram mais vantajosos quanto menos chakra ele tinha, e ele ainda não havia jogado sua carta final. Narensui também engoliu uma pílula de soldado, permanecendo resolutamente em frente ao comerciante. Sua postura silenciosa deixou claro a quem ele se aliava enquanto os shinobi de Tsunagakure se aproximavam. O líder deles, vestido com uma armadura jounin bege e traje de combate preto, com a cabeça envolta em um pano e tinta de guerra vermelha na bochecha direita, apareceu na clareira com uma expressão sombria. O comerciante da nossa nação foi morto, disse ele, olhando nos olhos de Narensui. O oficial que supervisionava o leilão e todos os outros comerciantes participantes foram massacrados. Virando-se ligeiramente, seu olhar se voltou para o mercador da Terra do Fogo, encolhido atrás da carroça com o traseiro exposto. Sua expressão parecia perguntar: por que o seu povo da Terra do Fogo ainda está vivo? Faltam 40 segundos. Link calculou mentalmente quanto tempo restava para seu stand metálica permanecer ativo. Suas batalhas anteriores haviam sido todas de mortes rápidas, deixando-o com bastante tempo de sobra. Mesmo oponentes do nível Jounin não conseguiram resistir à sua habilidade de extrair ferro do sangue deles. Se não fosse pela constituição física aprimorada do Jounin, pelo reforço de chakra e pela sua própria necessidade de manipular ferro em lâminas sólidas para causar mais dano, Link não teria gasto tanta resistência na luta anterior. Na situação atual, se ele agisse imediatamente dividindo a sombra do Jounin e revelando seu trunfo, ele provavelmente poderia eliminar todos os shinobi de Tsunagakure próximos. Quanto a Temari, a futura esposa de Shikamaru, ela é uma inimiga. Inimigos morrem, mas a decisão não era dele. Ele se voltou para seu superior, aguardando ordens. Narensui lançou-lhe um olhar calmo, sinalizando paciência antes de falar severamente. Baki, você está sugerindo que esse ataque está conectado a nós? Baki. Link reconheceu o nome. Então é ele. Ele não esperava que Insui assumisse uma posição tão firme. Os músculos de Link se tensionaram enquanto ele se preparava para formar selos a qualquer momento. A atmosfera ficou sufocantemente tensa, oscilando à beira do conflito. Mas antes que uma briga pudesse começar, Baki gesticulou para que seus subordinados se retirassem. Lançou um olhar peculiar para Link, não disse nada e desapareceu com uma técnica de cintilação corporal. Os shinobi de Tsunagakure se retiraram. Temari foi a última a sair, com o olhar fixo nos 3 shinobi de Konoha como se os estivesse gravando na memória. Insui-sensei? Link se aproximou com seus companheiros de equipe, sua voz cheia de curiosidade. Por que eles recuaram depois de levar as coisas ao ponto do confronto? Antes que Insui pudesse responder, o mercador da Terra do Fogo, agora encorajado pela ausência de perigo imediato, começou a lamentar: ei ninja, venham me proteger. Insui lançou um olhar desamparado para sua equipe. Ele está assim há algum tempo. Estão me ouvindo? Estou ferido, gritou o mercador, levantando a mão para mostrar um pequeno arranhão. Ele ignorou completamente os 2 samurais gravemente feridos encostados na carroça, quase inconscientes. Graças a vocês, sobrevivemos a isso, disse Insui a Link. Vocês 3 ficarão de guarda enquanto eu peço reforços. Por ele se referia ao comerciante ainda em pânico. Link assentiu, aceitando a responsabilidade. Arrastando o corpo cansado, Insui foi acalmar o comerciante com algumas palavras antes de organizar os atendentes sobreviventes. Sob sua direção, eles moveram os samurais feridos para o primeiro andar do hotel adjacente. A rua aberta não oferecia cobertura, tornando os alvos fáceis para quaisquer novos ataques de jutsu em larga escala. O hotel vizinho havia sido completamente esvaziado durante o massacre da noite anterior. Usar o saguão como abrigo temporário e área de descanso não seria um problema. Apesar de ter sido treinado como assassino, um Jounin como Insui demonstrou notável eficiência na coordenação de um grupo. Após concluir suas tarefas, ele saltou para o telhado e desapareceu na distância. Não é uma técnica de cintilação corporal. Insui-sensei deve estar com pouco chakra. Enquanto Link refletia sobre isso, chefe, perguntou Iris hesitante, ainda abalada por ter visto Link cair de joelhos mais cedo. Estou bem, disse Link, com a respiração agora estável. Ele olhou para seus 2 companheiros de equipe exaustos, ambos com ferimentos visíveis. Seu tom suavizou um pouco. Vocês 2, verifiquem os andares superiores em busca de inimigos escondidos. Embora não arriscasse a segurança deles em um ambiente tão confinado e perigoso, ele enviou sua sombra para acompanhá-los, garantindo sua proteção. Assim que seus companheiros iniciaram a varredura, Link imitou o comportamento anterior de Narensui, mantendo-se a 5 metros do mercador. Ele refinou seu chakra silenciosamente, pronto para formar selos a qualquer momento. Seu stand metálica havia se dissipado há muito tempo, e não havia necessidade de manter clones das sombras ou jutsus de transformação desnecessariamente. Com sua velocidade treinada para formar selos, até mesmo um jutsu simples como a técnica dos clones das sombras poderia ser executado instantaneamente se necessário. Cerca de 5 minutos depois, quando sua resistência começou a diminuir um pouco, ele sentiu uma perturbação no andar de cima. Havia inimigos, definitivamente não eram aliados ou civis. Não demorou muito para que Iris e Ami retornassem com sua sombra tiracolo.
Um samurai gravemente ferido deitado no saguão de repente ofegou antes de sucumbir aos ferimentos. Link não desperdiçou chakra tentando salvá-lo. Os ferimentos do samurai eram muito graves e a morte chegou rapidamente. Amy hesitou, olhando para o outro samurai ferido. Chefe, eu gostaria de... Seu olhar permaneceu nos homens feridos, dividida entre seu dever e seu desejo de ajudar. Como aspirante a ninja médica, Amy estudava medicina e praticava técnicas de cura baseadas em chakra. Embora o controle de chakra para a cura não fosse muito exigente, a decisão de investir seus recursos nesse cenário a pesou bastante. Capítulo 52. Vá em frente. Link não repreendeu Amy duramente por sua compaixão. Para ser franco, se enfrentassem um oponente além de sua capacidade de lidar, ambos os seus companheiros de equipe, ainda com um poder de combate ligeiramente abaixo do nível de um Chunin, provavelmente se tornariam um problema. Deixá-los fazer o que podiam era melhor do que esperar milagres. Amy exalou aliviada e assentiu firmemente. Ela sabia que seu pedido era um tanto irracional, mas sentiu um toque de gentileza na decisão de sua líder. Ela se adiantou para socorrer o samurai mais gravemente ferido. Ela trabalhou diligentemente removendo armas embutidas, usando chakra para estancar sangramentos e enfaixando feridas. Enquanto ela lutava para salvar vidas, o mercador da Terra do Fogo descansava no único sofá do saguão, com uma expressão de irritação no rosto. O barulho dos samurais feridos e a visão macabra do sangue o enojavam. E por que eles simplesmente não morreram lá fora? Embora egoísta e indiferente, ele não era totalmente tolo. Não ousaria provocar o shinobi que o protegia. Então guardou seus pensamentos para si, fechando os olhos para contemplar seus próximos movimentos. Com os outros mercadores e oficiais mortos, ele agora tinha uma nova chance de reivindicar a mina de ouro. Se conseguisse garantir a posse, tudo o que suportou valeria a pena. Um sorriso surgiu em seu rosto. Enquanto isso, Amy retornou pálida e encharcada de suor. Apesar de seus esforços, outro samurai sucumbiu aos ferimentos. Os samurais restantes estavam inconscientes, oscilando entre a vida e a morte. Sua sobrevivência dependia de sua própria coragem. Link deu um tapinha no ombro de Amy para tranquilizá-la. Ela havia feito o melhor que pôde, e não havia necessidade de exigir mais de uma criança de 11 anos. A porta-íris vigiava, olhando de vez em quando para Amy, agora encurvado contra a parede, adormecendo rapidamente de pura exaustão. Seus olhos carregavam uma emoção complexa e silenciosa. O tempo passou lentamente. Mais de uma hora depois, Narensui retornou. Ao entrar, confirmou que seus 3 subordinados estavam ilesos, olhou para o mercador roncando e então observou o samurai ferido porém tratado no chão. Um sorriso sutil surgiu no canto dos seus lábios. Madrugada, uma nova pousada. Com uma marca que aumenta instantaneamente as reservas de chakra e a destreza física. Se não me engano, provavelmente era o selo amaldiçoado de Orochimaru. Descansado e satisfeito após uma refeição, Link encostou-se à parede, em observação. Sua mente não parava de relembrar a cena de mais cedo naquele dia. As marcas pretas que se espalhavam do pescoço do shinobi de meia-idade, transformando alguém à beira do colapso em uma força aterrorizante, eram inesquecíveis. Link inicialmente suspeitou que os agressores fossem da Akatsuki. Afinal, o conflito da organização com Anzo, a salamandra, era irreconciliável. A prolongada guerra civil na Terra da Chuva apenas reforçou essa teoria. No mangá, o líder da Akatsuki, Pen, declarou abertamente a necessidade de grandes quantias de dinheiro. Embora o propósito exato não fosse claro, a infraestrutura em estilo Kierpunkin de Amegakure durante o governo de Pen sugeria um investimento substancial em desenvolvimento. Quando Jiraiya se infiltrou na vila, bares e outras estruturas recém-construídas mal chamaram a atenção, provavelmente porque tais construções eram comuns. Dadas as capacidades destrutivas de Pen, era provável que a Megakure tivesse sofrido danos significativos durante a queda de Anzo. A reconstrução teria sido inevitável. Até Konoha, a vila mais rica, precisou de financiamento significativo do País do Fogo para ser reconstruída após a Shiha Tensei de Pen. Não foi surpresa que a Megakure e a Akatsuki estivessem com dificuldades financeiras. Para Link, a Akatsuki mirar na mina de ouro fazia todo sentido. O motivo era claro, fosse por dinheiro ou para enfraquecer a influência de Anzo. Entretanto, ver o selo amaldiçoado em ação trouxe outro possível perpetrador à mente, Orochimaru. Tsunagakure tinha seus próprios motivos para lançar o plano de destruição de Konoha. A pobreza havia enfraquecido a vila, enquanto sua aliada, Konoha, se fortalecia, forçando-os a uma aposta desesperada. Seja derrotando Konoha para obter benefícios substanciais ou conquistando o País do Fogo de uma vez por todas, Tsunagakure tinha muito a ganhar. Mas tais riscos exigiam pesados sacrifícios evidentes na liderança pessoal do 4º Kazekage na operação, mesmo que seu pó de ouro representasse o último plano de recuperação da vila. Chegar a um estado tão desesperador não foi resultado de 1 ou 2 eventos isolados. Exigiu que a situação fosse levada à beira do colapso. Nesse contexto, Orochimaru tinha todos os motivos para minar o Tsunagakure, forçando-os a uma posição em que colaborariam com seu plano. Se Orochimaru tentasse enfraquecer a capacidade de Tsunagakure de adquirir a mina de ouro e colocar em risco seu comércio de ouro em pó, o País do Fogo também não perseguiria a mina? A testa de Link franziu-se profundamente. Era uma estratégia clara, enraizada em um conflito inevitável. Mesmo que o envolvimento de Orochimaru fosse exposto, o País do Fogo e Konoha não abandonariam a mina de ouro. Tsunagakure podia enviar mais representantes para negociar, mas destruir era sempre mais fácil do que construir. Se sabotados uma vez, poderiam ser sabotados novamente.
Sendo apenas uma questão de interesses conflitantes, isso certamente levaria a frustrada Sunagakure à hostilidade declarada, abrindo caminho para o plano de esmagamento de Konoha no ano que vem. Alguém está se aproximando. Os pensamentos de Link foram interrompidos ao detectar movimento. Ele rapidamente criou um clone das sombras e se preparou para a batalha. Relaxe, gritou uma voz feminina. Momentos depois, a Jounin de sua primeira missão de Rank B apareceu diante dele, seguida por 2 shinobi de colete verde que pousaram nas proximidades. Vermelho, você chegou, cumprimentou Naren Sui, chegando um pouco mais tarde e se dirigindo a ela casualmente. A Kunoichi sorriu calorosamente para Link. Jounin Kurenai Yui, ela se apresentou. Então, é ela, a mestre de Genjutsu, ou mais especificamente a namorada de Azuma que mais tarde engravida. Capítulo 53. Chunin Daigo. Chunin Simon. Os outros 2 Chunin se apresentaram um após o outro. Chunin Link. A expressão de Link era calma, mas internamente ele lamentava não ter trazido seus sapatos especiais para aumentar a altura nesta missão. Embora estivesse crescendo rapidamente devido à nutrição adequada, ele ainda tinha apenas 9 anos e não havia atingido nem 140 centímetros. Na aldeia, ele podia usar seus sapatos secretos para fingir ser mais alto, mas para as missões, sandálias abertas eram muito mais práticas. Insui Sensei tinha quase 180 centímetros de altura. Os outros 2 Chunin tinham cerca de 170 centímetros, e Kurenai Yui tinha 169 centímetros. Embora nenhum dos adultos se importasse com suas preocupações com a altura, Daigo se maravilhava com o talento dos jovens de hoje. Tornar-se um genin era fácil, mas avançar para Chunin exigia habilidade e intelecto. Ele próprio havia lutado por anos para alcançar o posto. O cliente levou a missão para Rank A, anunciou Naren Sui sem rodeios, soltando uma bomba. Proteja o cliente enquanto ele conclui a compra da mina de ouro. Os 2 apoiadores de Chunin não reagiram visivelmente, enquanto Link permaneceu em silêncio. Como esperado, a situação estava tomando um rumo preocupante. Chunin não tinha autoridade para falar durante as discussões sobre a missão entre os Jounin. Ele tem confiança? Perguntou Kurenai Yui. Quanto tempo vai demorar? Sim, confirmou Insui. Com o mercador da Terra da Chuva morto e Sunagakure tendo subornado oficiais da Terra dos Rios para obter prioridade. O mercador da Terra do Fogo espera garantir a compra dentro de uma semana, antes que outros mercadores da Terra do Vento cheguem. Kurenai assentiu, reconhecendo a viabilidade da missão. Link, alguma ideia? Para surpresa de todos, Naren Sui pediu especificamente a opinião de seu subordinado. A expressão de Simon tornou-se um pouco estranha, embora ele permanecesse em silêncio. A escolha de um Jounin sobre quem consultar não era algo que ele pudesse questionar. Link hesitou brevemente, percebendo que a pergunta de Insui se baseava em sua demonstração anterior de ser capaz de incapacitar ou matar um Jounin instantaneamente. Era um sinal de que Insui valorizava sua contribuição. Após um momento de reflexão, ele perguntou, e quanto a Sunagakure? Eles se importariam com isso? Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Ouvi dizer que a economia deles depende muito da venda de pó de ouro. Perder a mina de ouro poderia desestabilizar a economia deles. Questões econômicas frequentemente se baseavam em expectativas e não em resultados reais. Mesmo que a mina de ouro ainda não tivesse sido totalmente explorada, a incapacidade de Sunagakure de garanti-la provavelmente afetaria sua capacidade de vender ouro em pó a preços competitivos. Kurenai e os 2 Chunin pareciam confusos, incapazes de entender por que Link havia conectado a mina de ouro às vendas de pó de ouro. Naren Sui, no entanto, lançou um olhar inesperado para Link. Ele já tinha em alta conta seu talentoso subordinado. Mas esse nível de previsão e compreensão de implicações geopolíticas mais amplas era raro mesmo entre muitos Jounin especiais e Jounin. Insui balançou a cabeça. Mesmo entre aliados, tais preocupações não nos cabem. Aliás, enfraquecer um aliado de forma controlada às vezes pode nos beneficiar. Que aliado? Quando a guerra começa, todos se tornam inimigos. Então, eles não estão preocupados em levar Sunagakure ao desespero? Link não insistiu. Ele já havia dito mais do que o suficiente para sustentar seu argumento. Explicar o plano de esmagamento de Konoha, que dependia da manipulação de Orochimaru, soaria pura fantasia para qualquer outra pessoa. Em circunstâncias normais, o enfraquecido Sunagakure não ousaria agir de forma imprudente, mas com Orochimaru envolvido, tudo mudou. É só isso, concluiu Insui com severidade. Na próxima semana contarei com todos vocês. 5 dias depois, fora da residência oficial da Terra dos Rios. Uma missão de nível A, exclamou Iris, ainda incrédula. Ele nunca imaginara que em seu primeiro ano como genin, participaria de uma missão de Rank A, e eles estavam perto de concluí-la. Ami brincava distraidamente com sua kunai, aparentemente perdida em pensamentos. Um Jounin permaneceu ao lado do mercador da Terra do Fogo, enquanto o outro agia como um guarda oculto. 2 Chunin patrulhavam a área, deixando a equipe de Link esperando com o comboio, pronta para fornecer apoio se necessário. Como Iris e Ami, como genin, não eram elegíveis para missões de Rank B, muito menos de Rank A, e Link era um Chunin recém-promovido. Sua equipe havia se tornado essencialmente uma força de apoio. Provavelmente também não veremos muito do pagamento da missão de classificação A. Já provei o suficiente nesta missão. Não preciso exagerar nas minhas habilidades. Link pensou consigo mesmo, convencido de que se Orochimaru estivesse por trás de tudo isso, a aquisição da mina de ouro pelo mercador da Terra do Fogo ocorreria de forma suspeitamente tranquila. Ainda assim, mesmo que não conseguissem proteger a mina, isso não mudaria as causas subjacentes do plano de esmagamento de Konoha. Anos de insatisfação e o estado enfraquecido de Sunagakure. Sem uma maneira de eliminar Orochimaru, o plano do ano seguinte era inevitável. No entanto, o caos também pode ser uma escada para o progresso. Link expirou lentamente, seus pensamentos se voltando para o jutsu que havia solicitado ao terceiro Hokage.
Será que muitos deles serão aprovados? Tomara que um bom número. O comboio havia se reduzido a apenas um punhado de sobreviventes capazes de conduzir as carroças. A maioria dos samurais havia perecido, e os poucos que sobreviveram estavam se recuperando no hotel. Embora o mercador da Terra do Fogo fosse frio, ele contratou médicos para tratar os samurais feridos assim que a situação se estabilizou. A maioria sobreviveu. Chefe, a me falou hesitante, como se tivesse tomado uma decisão. Eu tenho uma amiga que sempre foi dura com um colega de classe na academia. Esse amigo, hein? Se ela acha que estava errada, ela deveria se desculpar, respondeu Link claramente. Amy hesitou brevemente e depois assentiu. Entendo. Quer que a gente vá com você? Link ofereceu, percebendo o desconforto dela. Admitir erros era um passo significativo, e ela não deveria ter que enfrentá-lo sozinha. Iris, percebendo tarde o que estava acontecendo, virou-se para Amy. Espere, esse amigo que você mencionou. Calha a boca. Amy retrucou, seu rosto endurecendo. De jeito nenhum. Ah, agora me lembro. Na escola você costumava intimidar? Calha a boca. Amy investiu contra ele, com as mãos em volta do seu pescoço, sacudindo-o furiosamente. Capítulo 54. 10 dias depois, Konoha, escritório do Hokage. Chunin Link, em relação ao seu pedido de pergaminhos de treinamento de ninjutsu, até o idoso terceiro Hokage não conseguiu conter um sorriso irônico, lembrando-se da pilha de pedidos que Link havia enviado. Alguns deles foram aprovados. Ele tirou 2 pergaminhos da gaveta da escrivaninha e os deslizou sobre a mesa, acrescentando com um tom de elogio. Você fez um excelente trabalho na missão na Terra dos Rios. Só 2? Link sentiu uma pontada de decepção, mas rapidamente se consolou. Alguma coisa era melhor do que nada. Ele aceitou os pergaminhos com genuíno entusiasmo e curvou-se profundamente. Obrigado, Lorde Terceiro. Sua gratidão era sincera. Sem contatos, ele duvidava que tivesse conseguido um único pergaminho. Normalmente, para adquirir pergaminhos de ninjutsu, era preciso comprá-los, e recebê-los de graça era como receber uma quantia considerável de dinheiro. Konoha era uma organização militar, não uma instituição de caridade. Distribuir recursos de graça sem motivo era impensável. O terceiro Hokage riu baixinho, sem dar mais explicações, e disse melancolicamente: o futuro da vila depende de jovens talentos como você, Link-chan. Ele está realmente ficando velho. Farei o meu melhor, respondeu Link, curvando-se levemente. Com licença, Lorde Terceiro. Com isso, ele se virou e saiu. Assim que saiu do escritório do Hokage, não conseguiu mais conter a excitação e imediatamente desenrolou um dos pergaminhos. Dentro não havia um código, mas um diagrama de runas pretas interconectadas de vários comprimentos circundando um símbolo central que dizia Shinobi. Um pergaminho de invocação de objetos? Após um momento de confusão, a excitação o invadiu. Ele rapidamente abriu o segundo pergaminho, que de fato continha as instruções codificadas para a técnica de invocação. O fato de exigir armazenamento em pergaminho significava que não se tratava apenas de uma ou duas técnicas. Provavelmente era uma coleção significativa. Obrigado, Lorde Terceiro. Prometo que salvarei sua vida algum dia. Radiante, Link fechou cuidadosamente os pergaminhos e saiu apressado do prédio do Hokage. Ele usou sua técnica personalizada do deus voador do trovão para voltar para casa. Crianças de Konoha, mãe tem outra cabeça voando pelo ar de novo. Quanto a se ele deveria treinar mais tarde ou se os exercícios básicos eram importantes. Quem se importa com treinamento quando eu tenho um tesouro inteiro de jutsus para estudar? Link estava praticamente tonto quando chegou em casa e imediatamente mergulhou no pergaminho de invocação. A técnica de invocação era incrivelmente versátil. Seja para invocar objetos selados, feras contraídas, ferramentas especializadas como o portal Rashomon, ou mesmo para invocar pessoas ou mortos. Ela tinha inúmeras aplicações. No entanto, aprendê-lo não foi difícil. Era classificado como um jutsu de nível C com selos de mão simples. Arranque C? Tipo liberação de fogo. Técnica da grande bola de fogo? O processo para esse jutsu era refinar o chakra, formar selos de mão, acumular chakra na boca e liberá-lo. Era só isso. Até o clã Uchiha, conhecido por suas técnicas de fogo, ensinava aos seus filhos com apenas esses passos. O resto era prática até que a bola de fogo ficasse do tamanho certo. Para Link, um jutsu dessa dificuldade era brincadeira de criança. Depois de estudar o pergaminho casualmente por pouco mais de 1 hora, ele tinha uma noção aproximada de como executar a técnica. Agindo por impulso, ele refinou seu chakra, formou selos e ativou o jutsu. Colocando a mão no pergaminho de armazenamento, ele sentiu o chakra se esvair de seu corpo. Só então sua mente superexcitada se acalmou, percebendo que talvez houvesse algo de errado com sua versão da técnica. O que diabos eu invoquei? O pensamento mau havia se formado quando ele sentiu inúmeras presenças tênues ao seu redor. Uma voz familiar ecoou em sua cabeça. É isso, filho, pai? Link congelou, cobrindo o rosto ao sentir uma consciência distante se conectar à sua. De alguma forma, ele havia conseguido invocar seu falecido pai. Uau, uma técnica que permite conectar-se com os mortos. A voz do pai soava animada, provavelmente por ter morrido jovem na casa dos 20 anos. Nosso Link-chan domina algo assim? Link, você? A conexão foi cortada abruptamente, deixando apenas estática enquanto a sensação de consciência conectada desaparecia. Embora a capacidade de se comunicar com os mortos fosse inegavelmente impressionante, Link não almejava isso. Ele queria o outro jutsu do pergaminho. Frustrado, ele respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Talvez eu devesse pedir ajuda ao Insui-sensei, murmurou para si mesmo. Àquela altura, já não tinha mais opções. Envolver seus companheiros menos experientes não funcionaria, e voltar ao terceiro Hokage para reclamar parecia fora de questão.
Residência de Nara Insui. Jin-dong. Carregando uma sacola vazia e uma caixa de doces Wagashi, Link tocou a campainha. Clique. Insui abriu a porta, erguendo uma sobrancelha para o subordinado. O que o traz aqui, Link? Conhecendo os hábitos habituais de seu aluno diligente, Insui achou incomum Link aparecer sem avisar. Certamente não era uma visita casual. Entre. Insui deu um passo para o lado. O que você quer beber? Chá, suco ou cerveja? Ah, certo, você não pode beber cerveja. Ele se conteve, esquecendo que, apesar da maturidade de Link, ele ainda era uma criança. Obrigado por me receber, respondeu Link, entrando e tirando os sapatos. A água está ótimo. Não era sua primeira visita. Ele tinha passado por lá depois de sua promoção Chunin, mas ele ainda se sentia um pouco formal. Assim que se sentaram na sala de estar, Insui tomou um gole de chá verde quente e perguntou casualmente. Então, do que se trata? Bem, Link riu sem jeito, empurrando um pergaminho sobre a mesa. Preciso da sua ajuda para recuperar os pergaminhos de jutsu daqui. Não te deram um pergaminho de invocação? Perguntou Insui, desenrolando o pergaminho e formando selos com habilidade. Pressionando a mão no caractere central, uma nuvem de fumaça surgiu. Bang! Mais de 20 pergaminhos caíram sobre a mesa. Nossa, que baita aquisição! Quantos você pediu? Perguntou Insui, erguendo uma sobrancelha. Não muitos. Link abriu rapidamente a bolsa, recolhendo os pergaminhos. O terceiro me deu um pergaminho de invocação, mas acho que fiz algo um pouco errado, então pensei em pedir sua ajuda. Capítulo 55. A javali, cão, pássaro, macaco, carneiro. Aplausos. Caminhando para casa, Link não resistiu a formar selos e bater as mãos. Aquela sensação estranha ressurgiu enquanto incontáveis energias fluíam, e uma voz ficou mais alta, vinda de uma grande distância. Filho, você voltou. A voz familiar de seu pai o cumprimentou calorosamente. Link havia adicionado um pouco mais de chakra desta vez, e a voz parecia visivelmente mais próxima. Ele não pôde deixar de pensar que se continuasse aumentando o chakra, poderia realmente invocar seu pai para o mundo dos vivos. Pai, pensou Link, dirigindo-se a ele mentalmente. Você consegue sentir que estou estendendo a mão para você? Como é? E como é a terra pura? Você viu a mamãe? Com tempo limitado, Link disparou uma série de perguntas. Senti você? Não é você que está me procurando, respondeu o pai, surpreso. É como se você tivesse me chamado pelo rádio. Reconheci sua voz e respondi instintivamente. Quanto à terra pura, você quer dizer a vida após a morte? Eu não sei. Sinto como se estivesse inconsciente até agora, quando você estendeu a mão. É como se eu tivesse acabado de te acordar. E assim, de repente, a conexão caiu novamente. Link suspirou internamente, resumindo as características de sua técnica de invocação alterada. Decidindo conservar seu chakra para outras práticas de jutsu, ele se absteve de tentar novamente. Seja esta invocação incrível ou não, eu a dominarei mais tarde. Por enquanto, concentre-se em outros ninjutsus. Com base nos padrões de suas mutações de jutsu anteriores, a maioria dos pergaminhos que ele havia solicitado provavelmente não sofreriam mudanças drásticas. Por exemplo, liberação de terra, projeção de peixe subterrâneo, liberação de terra, viagem subterrânea ou liberação de terra, divisão de terra fluida. Essas eram técnicas diretas com pouca probabilidade de evoluir para algo significativamente mais valioso. Afinal, todo ninjutsu exigia chakra, e o que mais convinha a Link eram técnicas com mecanismos únicos, como a utilidade do jutsu dos clones das sombras ou a versatilidade do jutsu da transformação. Efeitos especiais seriam aceitáveis, mas pequenas melhorias não fariam muita diferença, considerando minhas reservas limitadas de chakra. Os resultados podem ser insuficientes. De volta a casa, Link esvaziou sua bolsa de pergaminhos de ninjutsu no chão e começou a desenrolá-los um por um. Como esperado, a maioria eram técnicas de liberação de terra, provavelmente escolhidas por causa de sua compra anterior de liberação de terra. Técnica de esconder-se como uma toupeira, sinalizando proficiência em liberação de terra. Enquanto Link havia solicitado técnicas que abrangiam as naturezas do vento, fogo, terra e relâmpago, o escritório do Hokage havia aprovado apenas pergaminhos de liberação de terra. Eles provavelmente presumiram que ainda não havia como uma criança de 9 anos dominar uma transformação da natureza do segundo chakra. Bem, eles não estão errados. Para a maioria das pessoas, dominar a primeira transformação da natureza do chakra poderia levar anos. Graças ao seu forte controle de chakra, Link conseguiu concluí-la em pouco mais de um ano na academia, alcançando um controle de chakra próximo ao nível de um Jonin. Mas a segunda transformação exigiu talento e tempo que ele simplesmente não tinha. Liberação de terra, liberação de terra, liberação de terra. Ninjutsu médico? Link puxou um pergaminho médico e o abriu. Continha Rank B, técnica de extração de doenças delicadas. A julgar pelo nome, ele imediatamente o colocou de lado, sentindo que lhe faltava potencial. Liberação de terra, liberação de terra, liberação de terra. Técnica de invocação, Rashomon. Genjutsu. A classificação mais alta é apenas a Rank B? Ele folheou os pergaminhos e encontrou uma variedade caótica. Nenhuma das técnicas de rank a que ele havia solicitado, como a técnica da palma mística ou as técnicas de selamento, estava incluída. Sem surpresa, jutsus de nível tão alto não eram facilmente concedidos a um mero Chunin. Até mesmo jutsus de nível B correspondiam a habilidades de nível Jonin. Técnicas de nível A eram extremamente difíceis, muitas vezes beirando jutsus proibidos, e jutsus de nível S estavam completamente fora de alcance. Por mais que o terceiro Hokage confiasse nele, entregar técnicas tão poderosas a um garoto de 9 anos era impensável. Se eu vendesse todos esses pergaminhos, eles provavelmente renderiam alguns milhões de ryu. Mas vendê-los?
É não. Rindo de seu próprio pensamento tolo, Link descartou a ideia de arriscar sua vida traindo a vila. Vamos começar com o Genjutsu então, ele decidiu, curioso para saber se o Genjutsu poderia sofrer mutação como seu ninjutsu. Campo de treinamento 7. Acho que não. Genjutsu não sofre mutação. Link balançou a cabeça. Assim como o ninjutsu médico, o Genjutsu exigia um controle de chakra extremamente preciso. O mesmo acontecia com a quebra do Genjutsu. Um controle de chakra mais forte significava uma conjuração ou dissipação mais rápida. Com seu controle avançado, Link não teve dificuldade em aprender Genjutsus de Rank D e Rank C como Ilusão Demoníaca, Técnica de Visão do Inferno, Ilusão Demoníaca, Técnica do Arredor Falso ou Ilusão Demoníaca, Perturbação Mental de Raposa. Eram excelentes para lidar com oponentes mais fracos, consumiam pouco chakra e eram fáceis de dominar. Infelizmente, eles estavam totalmente inalterados, assim como os originais. Genjutsus que não fossem baseados em doujutsu eram efetivamente inúteis contra oponentes mais fortes, que conseguiam se libertar em menos de um segundo. Oponentes de alto nível não ficavam nem momentaneamente desorientados. Certo, vamos para a liberação de terra. Refinando seu chakra, Link formou selos e ativou. Liberação de terra, viagem subterrânea. Seu corpo afundou perfeitamente no chão, descendo mais de 10 metros como se estivesse nadando. Blub blub blub. Bolhas de ar saíram do seu nariz e boca, deixando rastros de lama para trás. Parece que estou nadando debaixo d'água. Minha velocidade de movimento não é significativamente afetada e ainda consigo observar a superfície. O custo de chakra é baixo e o efeito dura muito tempo. Link permaneceu no subsolo por 5 minutos inteiros antes que a técnica terminasse naturalmente e ele fosse ejetado de volta à superfície. O jutsu era quase idêntico ao original, mas surpreendentemente prático. Isso pode mudar o jogo para o reconhecimento, só preciso evitar esbarrar com outros usuários da liberação de terra. Se for só a minha cabeça para fora, não consigo fugir deles. Percebendo que ainda tinha bastante energia, Link decidiu testar outro jutsu de liberação de terra. Liberação de terra, peixes de projeção subterrânea. Colocando as mãos no chão, ele canalizou chakra para a terra. O solo num raio de 5 metros tornou-se transparente, revelando peixes vermelhos e rosados brilhantes nadando graciosamente pela terra. A visão era surreal, peixes no solo, movendo-se como se estivessem debaixo d'água. Assustados com a presença dele, os peixes dispararam para longe, desaparecendo assim que saíram do alcance do jutsu. Logo outros peixes apareceram, com cores e tipos igualmente vibrantes e variados. Que efeito estranho! Intrigado, Link usou a viagem subterrânea para mergulhar no subsolo e examinar os peixes de perto. Assustando alguns, ele tentou pegar um, mas não conseguiu. Então, são só projeções? Acho que descobri meu primeiro jutsu puramente decorativo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 56. Uma semana depois. Refine o chakra, forme selos, libere. Liberação de terra. Parede estilo terra. Bum. Uma nuvem de fumaça branca subiu, mas nada aconteceu. Imagino que não vá funcionar, murmurou Link, sentando-se com um suspiro. Ele colocou uma pílula de soldado na boca, tentando recuperar as forças. Cada ninjutsu tinha um padrão para ativação bem-sucedida. Por exemplo, até mesmo Sasuke, durante suas primeiras tentativas com a técnica da grande bola de fogo, conseguiu produzir uma pequena nuvem de chamas. Mas para Link, as coisas eram diferentes. Se ele não atingisse o limite de chakra necessário, a técnica falharia completamente. O chakra se dissiparia em uma nuvem de fumaça e nada aconteceria. O motivo era simples, suas reservas de chakra eram insuficientes. Ele vinha tentando modificar o jutsu mutante para reduzir seu consumo de chakra. No entanto, os jutsus de nível B, como Muralha do Estilo da Terra, Rio do Fluxo da Terra ou Divisão do Fluxo da Terra, consumiam quase 80-90% de seu chakra. Sem o uso de nenhum trunfo, sua praticidade era praticamente nula. Usar tal jutsu uma vez o deixaria com fome e descanso. Depois de dormir para recuperar as energias, ele poderia tentar novamente no dia seguinte. Durante dias, Link tentou reduzir o consumo de chakra, mas o jutsu mutante parecia ter vontade própria. Se o chakra fornecido não atingisse o limite padrão, o jutsu simplesmente não seria ativado. Embora o jutsu padrão pudesse, às vezes, ser aplicado com menor poder e menos chakra, as mutações de Link exigiam um mínimo rigoroso. Qualquer quantidade abaixo do limite resultaria em falha, qualquer quantidade acima, e a técnica seria ativada com poder máximo, sem nenhum esforço ou ajuste adicional de sua parte. Então, é isso que significa lutar como um ninja usando chakra como moeda de troca. Ele suspirou interiormente, mas não ficou chateado. Ganhos sempre vinham com compensações. A perfeição era uma fantasia. Chefe. Link ouviu a voz alta de Iris à distância. Estranho, onde está a Mi? Ele olhou para cima casualmente, embora seu coração já estivesse cauteloso. Durante dias, os dois foram inseparáveis, mas agora Iris estava ali sozinha. Algo parecia estranho. O chakra está errado. Reagindo instantaneamente, Link formou selos com ambas as mãos. A Iris que se aproximava acelerou repentinamente, movendo-se quase mais rápido do que os olhos podiam ver. À medida que avançavam, um brilho branco azulado de chakra irrompeu de sua palma. Tapa! A mão brilhante atingiu o braço levantado de Link, fazendo com que seus músculos ficassem dormentes instantaneamente. Bisturi de chakra. Quem é esse cara? Sem hesitar, Link agarrou a própria cabeça com a mão esquerda e a jogou para trás enquanto levantava a perna para chutar o agressor. Bang! A técnica de transformação foi desfeita, revelando um ninja encapuzado usando uma máscara de raposa. Eles cruzaram os braços para bloquear o chute de Link. Minha perna também está dormente.
Mesmo com a cabeça voando para trás, Link percebeu que os músculos de suas pernas também haviam sido cortados pelo bisturi de chakra. Este ninjutsu médico era devastador em combate corpo a corpo, apenas um toque era suficiente para cortar músculos e tendões. Alguns golpes podiam deixar a maioria dos oponentes completamente incapacitados, a menos que tivessem amplo conhecimento médico. Link dissipou seu clone das sombras no ar e seu corpo se recompôs. Seus braços e pernas foram restaurados instantaneamente. Antes de atingir o solo, ele rapidamente formou selos. Jutsu do clone das sombras. Uma Kekkei Genkai tão intrigante, comentou o ninja com máscara de raposa, observando Link. Ela se adapta a diferentes jutsus. Não é à toa que você é chamado de prodígio mais surpreendente de Konoha. Aquela roupa e aquele bisturi de chakra, a mente de Link disparou. Por que não se junta a nós? A voz do ninja com máscara de raposa tornou-se sedutora. Podemos lhe ensinar qualquer jutsu que desejar aprender, até mesmo técnicas proibidas. Refine o chakra, forme selos, libere. Clone das sombras. Sem deixar o inimigo terminar, Link olhou para baixo. A sombra sob o ninja com máscara de raposa começou a se contorcer e se erguer em um ângulo anormal, mirando diretamente na parte inferior do corpo dele. Os ninjas, aparentemente preparados, recuaram ligeiramente. Suportaram a perda repentina de resistência, saltando para longe enquanto se defendiam do golpe da sombra, que a lançou para trás. Se for ele, uma sombra não é suficiente. A expressão de Link tornou-se sombria. Era a hora de revelar seu trunfo. Refine o chakra, forme selos, libere. Jutsu de transformação. Modo Super Link nível 1. Colocando mais de 90% de sua resistência no jutsu, o corpo de Link começou a inchar, quase como se estivesse sendo inflado. Racha, racha. Suas roupas rasgaram conforme seu corpo se expandia, exceto por sua cabeça desproporcionalmente pequena, que permaneceu inalterada. Ele agora tinha mais de 2 metros de altura, embora suas proporções permanecessem curtas e robustas. Link expirou profundamente. Não se tratava apenas de tamanho. Seu corpo transformado gerava significativamente mais chakra. Se ele tivesse usado um pouco mais de chakra, ele poderia ter expandido suas roupas também, mas diante de um inimigo formidável, a praticidade superou a modéstia. Corte. Enquanto isso, a sombra e o ninja com máscara de raposa se chocaram ferozmente. O bisturi de chakra do ninja rasgou a sombra como manteiga. Em instantes, a sombra havia perdido 2 braços e uma perna. Mesmo com apenas uma perna restante, ele continuou resistindo ferozmente, exibindo as impressionantes capacidades de taijutsu de Link. Refine o chakra, forme selos, libere. Estrondo. O chão tremeu enquanto incontáveis fragmentos amarelos brilhantes se fundiam em um enorme dragão da montanha, com 10 metros de comprimento. Ele se ergueu abaixo de Link, carregando-o para o céu. As asas do dragão batiam furiosamente, provocando uma forte tempestade de vento enquanto ele subia. Corte. O ninja com máscara de raposa decapitou a sombra, mas sua respiração ficou ofegante. Olhando para a fera enorme e seu cavaleiro imponente, seus olhos se estreitaram por trás da máscara. Um pirralho realmente problemático. Rugido. O dragão da montanha soltou um rugido ensurdecedor, sua voz repleta de alegria por finalmente liberar um pouco de seu potencial. Ao comando de Link, sua enorme mandíbula se abriu. Zumbido. Uma pedra colossal se materializou e caiu, cobrindo um raio de mais de 10 metros ao redor do ninja mascarado de raposa. O impacto enviou ondas de choque que percorreram o solo, revirando a terra e enchendo o ar com poeira e detritos. O ninja mascarado de raposa escapou pouco antes de ser atingido, desaparecendo no caos. Sentado sobre o dragão, Link se absteve de desperdiçar mais chakra em ataques. Em vez disso, esperou em silêncio pela chegada do Zambu de Konoha e dos outros. Capítulo 57. Ainda tenho 3 minutos, pensou Link, sentindo o chakra abundante fluindo por ele. Sentiu uma vontade tentadora de liberar mais jutsus no campo abaixo. Técnicas como a liberação de terra, parede estilo terra, que podia criar uma barreira de terra fluida, ou a divisão de terra fluida, que fazia o solo se mover com características extremamente afiadas, eram opções perfeitas para ataques em larga escala. As versões mutantes eram ainda mais potentes, com a divisão de terra fluida tendo poder destrutivo significativamente aumentado. Embora o custo de chakra deles fosse imenso em seu estado normal, em sua forma atual, ele conseguia conjurar 3 ou 4 sem se exaurir. Se ele investisse todo o seu chakra na divisão do fluxo da terra, estimava que poderia destruir todo o raio de 20 quilômetros da Floresta da Morte em um instante. Isto é poder, pensou ele, contendo sua excitação. Link olhou para o agora silencioso campo de treinamento 7, onde a única nova adição era uma pedra irregular. Não havia sinal de movimento, mas ele permaneceu vigilante, cauteloso com o possível retorno do agressor mascarado de raposa. Embora seu tamanho e força tivessem aumentado significativamente, travar um combate corpo a corpo contra o bisturi de chakra era muito arriscado. Era mais seguro permanecer no ar no dragão da montanha, mantendo sua vantagem. Quanto ao aparecimento repentino do dragão, causando problemas, as técnicas de invocação eram imprevisíveis. Até Jiraiya invocou uma horda de sapos gigantes inesperadamente. A vila não responsabilizaria por tais ocorrências. Pouco depois, os ninjas de Konoha chegaram. A resposta da vila foi extremamente rápida. No momento em que o dragão da montanha alçou voo, a equipe de barreira emitiu um alerta. O sistema de barreiras de Konoha, abrangendo terra e céu, detectou instantaneamente a perturbação. Ninjas de vestes verdes invadiram a área, saltando como pulgas. A maioria parecia ser Jonin. Há muito tempo Konoha não via um incidente dessa magnitude. A última vez também foi culpa dele. Link deu um tapinha relutante no dragão da montanha antes de ignorar seu estado transformado. A transição da força avassaladora para a exaustão extrema foi instantânea. Em meio aos olhares atentos dos ninjas
ninjas reunidos, ele desceu levemente ao chão e dissipou o dragão, ofegando pesadamente. Chunin Link gritou uma voz. Link se virou e viu uma figura familiar se aproximando. Com 2 cicatrizes na bochecha direita, um cavanhaque e um penteado estilo abacaxi, a roupa do homem era um conjunto Nara por excelência. Sou Jonin Nara Shikaku, disse ele severamente. Venha comigo ver o terceiro Hokage. Não foi um pedido, foi uma ordem. Usar jutsus em larga escala e invocar uma criatura enorme dentro da vila era uma grave violação de protocolo. Ser escoltado até o Hokage era uma forma de proteção. Normalmente, ele seria levado para Anbu, ou divisão de tortura e interrogatório para ser processado. Mas como um prodígio, Link recebeu privilégios especiais. Nara Insui, chegando atrasado, suspirou ao ver seu subordinado cercado por jonins especiais e jonins. Coçando a bochecha em exasperação, deu de ombros impotente. Insui, você também vem, disse Shikaku, seu tom suavizando um pouco enquanto olhava para seu companheiro de clã mais jovem. Entendido, respondeu Insui com um suspiro. Os outros ninjas presentes permaneceram em silêncio, observando o trio se afastar. Uma vez fora do campo de treinamento 7, a resistência de Link se recuperou um pouco, embora a exaustão causada pelo uso de seu chakra transformado persistisse. A energia e o chakra abundantes de sua transformação não puderam ser transferidos após o término da transformação. Com Shikaku caminhando à frente e Insui atrás, o grupo se moveu rapidamente. Após um breve silêncio, Shikaku falou. O Anbu designado para protegê-los foi encontrado morto. Fui atacado durante o treinamento, respondeu Link concisamente. Após uma pausa, acrescentou. Usando uma técnica secreta, identifiquei o agressor como Kabuto Yakushi, que empregava ninjutsu médico e o bisturi de chakra. Não importava se era verdade, jogar a culpa em Kabuto era a atitude mais segura. Um espião não resistiria a um escrutínio profundo. Entendido, reconheceu Shikaku. Não era absurdo que o Chunin mais promissor de Konoha fizesse tal acusação. Mesmo que fosse falsa, eles investigariam a fundo. No escritório do Hokage, Link entrou e encontrou Kakashi Atake, Kurenai Yui e outros jonin conhecidos. Shikaku entregou seu relatório ao terceiro Hokage com um aceno de cabeça antes de partir. Ei, Kakashi cumprimentou preguiçosamente, levantando a mão de forma indiferente. Kurenai sorriu e assentiu. O clima no escritório estava tranquilo, apesar do incidente anterior. O terceiro Hokage, com um sorriso no rosto, dirigiu-se a Link calorosamente. Jovem Link, você se importaria de explicar o que aconteceu? Repetindo seu relato anterior, Link colocou a culpa diretamente em Kabuto. Mesmo que não conseguissem prendê-lo ou matá-lo, valia a pena forçar o espião a se esconder. O Hokage ponderou brevemente antes de falar levianamente. Se for esse o caso, a punição planejada de mandar você consertar o campo de treinamento 7 será dispensado. Seu tom era quase brincalhão. Fique tranquilo, a vila não tolerará tais ações, continuou ele gentilmente. Kakashi, deixe esse assunto com você. Entendido, respondeu Kakashi com uma expressão mais séria. Voltando-se para Link, o Hokage perguntou. Como tem sido seu treinamento ultimamente? Bastante tranquilo, admitiu Link. Embora minhas reservas de chakra continuem sendo um problema. A julgar pelos comentários anteriores do homem mascarado de raposa, a vila provavelmente já estava ciente de seu jutsu mutante e dos problemas de chakra associados. Ao ouvir isso, Insui mostrou uma expressão resignada. Kakashi suspirou silenciosamente e Kurenai assentiu em concordância. Esta sala estava cheia de pessoas do clã de chakra baixo, nem mesmo o velho Hokage estava isento. Se resolver as limitações de chakra fosse fácil, todo mundo já teria feito isso. A reclamação de Link pairou pesadamente no ar, deixando a sala em um silêncio constrangedor. O Hokage, inicialmente com a intenção de oferecer conselhos, tossiu levemente e disse. Recentemente a Anbu será designada para protegê-lo abertamente. E se você encontrar algum desafio em seu treinamento, sinta-se à vontade para me consultar, ele acrescentou calorosamente. Link curvou a cabeça em gratidão. Obrigado, Lorde Terceiro. Vou me retirar agora. Ele saiu do escritório, deixando o Hokage e os Jonin para discutir mais sobre o incidente. Capítulo 58. Gostaria de saber como Iris e Ami estão. Ao sair do escritório do Hokage, Link se viu preocupado com seus 2 companheiros de equipe. Embora o vínculo deles tivesse sido mais prático no início, o tempo havia fomentado uma camaradagem genuína entre eles. Ele verificou suas casas e descobriu que ambos haviam saído cedo para o treinamento. Sentindo-se inquieto, procurou nos lugares que eles costumavam frequentar. Depois de um tempo, finalmente recebeu notícias da Anbu. Eles estavam no hospital. Clique. Quando Link abriu a porta do quarto do hospital, seu coração estava pesado. Mas então ele viu. Eu estava contando a ela. Iris, com o braço pendurado numa tipóia, contava algo entusiasmado para mim. Ele parecia um pouco machucado, mas, tirando isso, bem. Chefe. Iris o cumprimentou energicamente. Ami se virou para ele e se levantou. Chefe, você está bem? Link balançou a cabeça, seu olhar percorrendo os dois. Ambos pareciam bem. Entrando, ele perguntou. Como vocês dois estão? Estou bem, respondeu Ami, olhando brevemente para Iris, como se estivesse escondendo algo. Iris sorriu. Não é nada. Só um braço quebrado. Vou ficar boa em alguns dias. Para uma ninja com resistência física e chakra aprimorados, realmente não era grande coisa. Então, com Ami revirando os olhos de exasperação, ele relatou com entusiasmo sua aprovação. Encontrar o agressor mascarado de raposa. Entrar em uma breve briga e ter o braço quebrado. Ami chegou a tempo, disparou um jutsu para o céu para chamar a atenção e o levou para o hospital depois que o agressor fugiu. Isso foi imprudente, disse Link após ouvir. O oponente provavelmente era Kabuto Yakushi, o ninja habilidoso, comparável a um jonin de elite. Ele acrescentou, se estivessem falando sério, não teriam precisado de muito esforço para matá-lo. Está tudo bem. Iris dispensou. Não está nada bem. Ami gritou de repente com a voz trêmula.
Você quase morreu. Você percebeu? A sala ficou em silêncio. Se eu não estivesse lá na hora certa. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Você talvez não estivesse viva agora. Ah, Iris coçou a nuca, sem saber como responder. Amy enxugou as lágrimas e saiu furiosa do quarto. Link colocou a mão no ombro de Iris. Descanse. Então a seguiu pelo corredor. Amy estava sentada em um banco do lado de fora da sala, com os cotovelos apoiados nas coxas e as mãos cobrindo o rosto. Link sentou-se ao lado dela sem dizer uma palavra, apenas esperando. Chefe, por que você se tornou um ninja? Ela perguntou depois de um tempo, com a voz abafada. Por que eu me tornei um ninja? Link repetiu a pergunta dela, depois a devolveu. E você? Por que se tornou um ninja? Não sei. A voz de Amy estava carregada de incerteza. Por que você aceita tão facilmente matar, missões difíceis e o fato de que podemos morrer a qualquer momento? Link permaneceu calmo, com o olhar fixo na parede à frente. É só uma escolha. Eu escolhi me tornar um ninja. E quando fiz essa escolha, decidi seguir em frente sem hesitar. Uma escolha, Amy murmurou suavemente. Você está pensando em se tornar um ninja médico? Perguntou Link. Acho que seu controle de chakra já deve estar bom o suficiente. Se não lhe convier, você sempre pode fazer uma escolha diferente. Mas, e você, Iris? Amy hesitou. Clique. A porta do quarto do hospital se abriu. Iris estava descalça na porta. Não se preocupe comigo, Amy. Faça o que quiser. Desculpe por escutar, ele disse timidamente, esfregando a nuca. Ah, tropecei em algo interessante. O professor deles, Naren Sui, apareceu do outro lado da esquina, com seu sorriso irônico de sempre. Então, vamos desmanchar esse time? Link olhou para seu professor, que claramente estava parado ali há algum tempo, escutando abertamente, sem nem se dar ao trabalho de suprimir sua assinatura de chakra. Você nem é mais oficialmente nosso supervisor Jonin. Amy respirou fundo, olhando para Iris, Link e seu professor. Desculpem a todos, disse ela levantando-se. Eu acho. Eu ando arrastando o chefe para baixo, não é? Iris interrompeu, coçando a cabeça sem jeito. Sinto que não consigo acompanhá-lo. Aquele cara que veio atrás de você estava muito além da minha capacidade. E durante as batalhas na Terra dos Rios, eu também não pude fazer muita coisa. Chefe, disse ele, fazendo um sinal de positivo com o polegar para Link e um sorriso largo. Deixa eu só. Idiota, Amy o interrompeu com lágrimas escorrendo enquanto ria. Mesmo que eu me torne uma ninja médica, farei isso como uma Chunin. Eu já fiz minha escolha e vou levá-la até o fim. Ela olhou para Link com determinação. Não tem como essa equipe se separar prematuramente. Para a maioria dos ninjas, Chunin era o teto realista. Tornar-se um Jonin exigia talento, algo que Amy sabia que lhe faltava. Iris parecia envergonhado, coçando a cabeça. Insui sorriu para seus 3 alunos. Link olhou entre seus companheiros de equipe. Era óbvio que os dois estavam se aproximando, com Iris tentando desajeitadamente assumir a responsabilidade e Amy se mantendo firme. Eu trabalhei duro para treinar vocês dois. Pelo menos fiquem por aqui até os exames Chunin e o esmagamento de Konoha. Seus escudos de carne. Mas seus lábios se curvaram em um leve sorriso, aliviando a tensão. Seus companheiros de equipe relaxaram visivelmente. Então, essa reunião secreta da equipe Link acabou? Perguntou Insui, levantando a mão. Como pode ser segredo se você está bisbilhotando, Insui-sensei? Amy retrucou com uma risada. Tá bom, foi mal, disse Insui, fingindo culpa. Então virou-se para Link. O cara que te atacou, Kabuto, escapou. Nem Kakashi conseguiu capturá-lo. Ele suspirou, impressionado com o rápido progresso do aluno. Das dificuldades no primeiro teste até a vitória contra um oponente de nível Jonin, Link havia evoluído muito. E então havia aquela invocação voadora. Entendo, respondeu Link, sem surpresa. Afinal, Kabuto Yakushi não era alguém que seria pego tão facilmente. Capítulo 59. Escritório do Hokage. Faz muito tempo que não venho aqui. Danzou Shimura, a sombra de Konoha e líder da facção raiz dissolvida de Konoha, entrou no escritório com um leve suspiro. Seu kimono estava impecável, e seu olho direito e sua cabeça estavam envoltos em bandagens. Enquanto seu olhar percorria a sala, ele notou a ausência de chefes de clã ou Jonin. Apenas o terceiro Hokage e os 2 conselheiros mais velhos estavam presentes. Danzou, você foi longe demais dessa vez. Koharu Tatani não perdeu tempo, sua expressão era severa enquanto falava no momento em que ele se sentou. Do que você está falando? Eu não entendo, respondeu Danzou calmamente, embora sua mente corresse para descobrir o que poderia ter sido exposto. Ele havia feito muitas coisas que jamais poderiam vir à tona. Sabia que seus velhos amigos não o confrontariam sem provas concretas. É melhor você se explicar, disse Omurami tocado sombriamente. Estamos falando das suas ações contra a criança desta vila. Alguém me traiu? A expressão de Danzou se obscureceu ainda mais. Havia inúmeras justificativas que ele poderia apresentar para defender suas ações sob o pretexto de proteger a vila. Mas como alguém destituído de toda autoridade formal, ele não tinha legitimidade para argumentar. Ele começou a calcular. Qual dos meus membros da raiz poderia ter vazado isso? Externamente, seu tom suavizou-se um pouco. Removerei os selos de erradicação da língua amaldiçoada e os entregarei a Anbu para investigação. Quais agentes eu deveria entregar? Pensou Danzou em silêncio. Tinham que ser aqueles que sabiam menos, aqueles cujas mortes não arriscariam revelar segredos cruciais, mesmo se interrogados com as técnicas do clã Yamanaka. Koharu trocou um olhar com Umura e Hiruzen. A surpresa inicial foi passageira, substituída por uma determinação férrea. Danzou, o terceiro Hokage, finalmente falou com um tom pesado. Você passou dos limites.
Danzou relatou uma lista de agentes, a maioria dos quais eram tecnicamente membros da Anbu. Afinal, a Raiz havia sido uma divisão de treinamento da Anbu. Muitos recrutas da Raiz transitaram naturalmente para a Anbu. Mesmo após a dissolução da Raiz, muitos agentes simplesmente passaram à clandestinidade, se misturando à organização maior. A expressão do terceiro se obscurecia a cada nome listado. Omura permaneceu estoica, mas Koharu não conseguiu se conter. Levantou-se de um salto, apontando um dedo acusador para Danzou. O que você está tentando fazer, Danzou? Organizar uma rebelião? A acusação era extrema, mas o temperamento impetuoso de Koharu tornava tais declarações previsíveis. Ela fora a primeira a defender a eliminação completa do clã Uchiha durante a suposta rebelião. Ali estava um ancião aposentado, controlando secretamente os agentes da Anbu por meio de selos amaldiçoados. Danzou bufou com desdém, sem querer se justificar. Levantou-se, pretendendo ir embora. Hiruzen era muito brando. Ele não aceitava o raciocínio de Danzou. Mas apesar do confronto, Danzou estava confiante de que não enfrentaria repercussões graves. Seu status como ancião de Konoha e líder da facção militante lhe oferecia proteção. E o histórico de clemência de Hiruzen, como poupar Orochimaru, só fortaleceu sua crença. Quanto aos conselheiros, eles poderiam tentar restringir sua influência, mas se realmente tivessem os meios, já teriam agido há muito tempo. Espere. A voz de Hiruzen o interrompeu. Danzou, você se lembra de um nome? Kabuto Yakushi? Kabuto Yakushi. A mente de Danzou acelerou. O garoto tinha sido uma ferramenta excelente. Sob sua manipulação, Kabuto eliminou um rebelde, amigo errante, antes de desaparecer do controle de Danzou. Não sei de quem você está falando, mentiu Danzou suavemente. Temos evidências de que Kabuto era um ex-agente da Raiz, infiltrado na vila sob uma identidade fabricada, disse Hiruzen, com a voz carregada de raiva. Hoje ele tentou atacar um dos jovens ninjas mais talentosos de Konoha e escapou até mesmo da perseguição de Kakashi. Danzou, você realmente não sabe nada sobre isso? O tom de Hiruzen não deixou espaço para evasões. A suposta dissolução da Raiz havia sido uma farsa, mas um ataque ao jovem talento de Konoha cruzou uma linha inviolável. Danzou permaneceu em silêncio por um momento antes de finalmente sair furioso do escritório. Ele precisava destruir evidências e se preparar para as inspeções da Anbu para remover os selos amaldiçoados. Embora tivesse cometido inúmeras atrocidades, imitando os métodos brutais de Kirigakuri, experimentos humanos e muito mais desta vez, ele se sentia genuinamente frustrado. Ele realmente não sabia que Kabuto ainda estava vivo. É uma pena que eu não possa dizer mais. Link passeava pelas ruas de Konoha, refletindo sobre os eventos da manhã. Nomear Kabuto fora arriscado, mas a confiança da vila nele, e as enigmáticas técnicas secretas que ele possuía, permitiram que ele lidasse com a situação. Se ele tivesse revelado muito, como Kabuto sendo protegido de Orochimaru ou estando no mesmo nível de Kakashi, sua posição poderia ter se tornado insustentável. Quanto à ideia de desertar para Orochimaru, ele a descartou imediatamente. A natureza controladora de Orochimaru fazia com que qualquer um sob seu comando vivesse em constante medo. Liberdade em tal cenário era uma ilusão. Konoha, por outro lado, é perfeita, pensou Link. Com a proteção de Hiruzen, não havia necessidade de ele suportar militarização rigorosa ou intrigas políticas. Mesmo que Hiruzen fosse aprovado, a liderança de Tsunade manteria a vontade do fogo da vila. Todo mundo aqui é talentoso, fala bem. Eu amo minha Konoha. Capítulo 60. Clique. Link voltou para casa e notou uma carta e um pergaminho sobre a mesa. Olhou-os brevemente antes de usar um jutsu de clone, pronto para jogar a cabeça para trás se algo desse errado. Só então se aproximou cautelosamente da mesa e bateu na janela. 2 Anbu posicionados no telhado em frente à sua casa, protegendo-o sem invadir sua privacidade, entraram rapidamente na sala. Saindo, Link deixou os Anbu verificarem a carta e o pergaminho. Após a inspeção, eles assentiram para sinalizar que não havia nenhuma ameaça aparente. Só então ele entrou na sala. A carta não continha detalhes do remetente, contendo apenas o horário e o local da reunião. Quando Link abriu o pergaminho, seu coração disparou. Dentro dele havia um jutsu de selamento de nível a que ele havia solicitado, mas fora negado. Selamento dos 5 elementos. Uma das técnicas de selamento mais poderosas. Então, agora me tornei útil. Após respirar fundo, Link se acalmou. Fosse o pergaminho vindo de Orochimaru ou de Danzou, ele suspeitava fortemente de um dos dois. Ele não podia se dar ao luxo de aprender a técnica ou se envolver com nenhum dos dois. Ele não tinha certeza se conseguiria enganar conspiradores tão experientes. E se o pergaminho fosse uma armadilha? Por favor, entregue isto ao Lorde Terceiro, disse Link, reprimindo a curiosidade enquanto entregava a carta e o pergaminho a Anbu. Seu tom era firme. Entendido. Os Anbu aceitaram os itens e desapareceram com seu parceiro num piscar de olhos. A rajada de vento que os fez partir fez a cortina balançar brevemente, deixando Link sozinho no quarto mais uma vez. Clique. Ele fechou a janela, e a sombra que ele havia preparado no canto do quarto desapareceu de volta ao seu lugar abaixo dele. Com as técnicas de liberação de terra completas, é hora do ninjutsu médico e da invocação. Rashomon. Parado na janela, Link tentou acalmar seus pensamentos e se concentrar novamente em seu treinamento. Entre as técnicas aprovadas pelo terceiro Hokage, ele havia deliberadamente adiado o aprendizado do jutsu de extração de doenças delicadas, pois o próprio nome sugeria que se tratava de um jutsu de cura altamente especializado. Parecia destinado à remoção de doenças leves, o que não parecia particularmente útil, então ele priorizou a liberação de terra.
Quanto à invocação, Rashomon, ele suspeitava que pudesse ser extremamente poderosa. Considerando que seu jutsu de invocação poderia se conectar com a vida após a morte, ele só conseguia imaginar o que essa técnica poderia invocar. O nome Rashomon, na tradição japonesa, referia-se a um portão enorme e inquebrável, evoluindo posteriormente para uma metáfora para a fronteira entre a vida e a morte. No mundo ninja, representava uma defesa incomparável. Mas me conhecendo, eu poderia invocar algo direto da vida após a morte. Mesmo assim, Link decidiu adiar o treinamento de Rashomon. Se algo desse errado, ele queria mais jutsus em seu arsenal para lidar com emergências. Vamos nos concentrar primeiro na extração de doenças delicadas, Link murmurou, recuperando o pergaminho. 3 dias depois, campo de treinamento 7 manhã. Rangido, rangido, rangido. Link colocou um coelho com uma pequena incisão de volta no chão. Apesar da luta, ele ficou mais fraco. Ele observou a situação com uma expressão confusa. O treinamento foi bem sucedido. O jutsu funcionou e até sofreu mutação, mas o efeito não era claro. O jutsu original de extração de doenças delicadas era uma técnica precisa de desintoxicação usada com o bisturi de chakras. Envolvia a detecção de distúrbios na rede de chakras do paciente, o isolamento de toxinas e a extração cuidadosa delas. Os pré-requisitos do treinamento eram rigorosos, exigindo o autocontrole de chakra e habilidades sensoriais. Além disso, o domínio do bisturi de chakra era necessário para criar uma via de saída para as toxinas. Embora a curva de aprendizado fosse íngreme, o jutsu era amplamente utilizado para treinar o controle de chakra e o conhecimento médico. Mas nas mãos de Link, para onde vai o chakra? O que eu extraí? Link olhou para o coelho agora sem vida, perplexo. O jutsu havia sido ativado com sucesso, mas não havia resultado visível. Ele se perguntou se a técnica tinha como alvo apenas vírus ou se a mutação a tornará inutilizável em determinadas situações. Encontrar um coelho doente é mais difícil do que encontrar um paciente, murmurou ele. Talvez eu precise de uma cobaia humana. Antes que ele pudesse pensar mais nisso, ele ouviu vozes familiares. Chefe. Virando-se, Link viu Iris e Ami caminhando em sua direção. O braço de Iris ainda estava na tipóia, mas seu comportamento alegre não demonstrava nenhum sinal de desconforto. Bom dia, cumprimentou Ami. Bom dia, respondeu Link, colocando o coelho de lado. Como estão seus ferimentos? Completamente curado. Iris flexionou o braço ileso para enfatizar. Link assentiu, mas não perdeu tempo conversando. Sentou-se em uma pedra próxima, imerso em pensamentos. Iris e Ami começaram seu próprio treinamento, deixando-o em paz. Estou observando há 2 dias sem nenhum dano. Talvez eu devesse testar em mim mesmo. Finalmente se decidindo, Link canalizou o chakra para suas mãos, ativando cuidadosamente o jutsu de extração de doença delicada em si mesmo. Uma sensação estranha o invadiu, como se algo intangível estivesse sendo arrancado de si. A dor causada pelo treinamento e pelo refinamento do chakra diminuiu, substituída por um sutil alívio formigante. Link levantou-se abruptamente com uma expressão que misturava surpresa e espanto. Com seu conhecimento de ninjutsu médico, ele entendeu as implicações imediatamente. O jutsu mutante havia reparado os danos celulares causados pelo treinamento. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.